Vamos lá, pessoal. Nesta aula, vamos resolver uma questão já cobrada em concurso sobre o tema princípio da reversão ou regressão, também conhecido como princípio do revés. Vamos conferir aqui a questão. Olha só. Um pai deu a seu filho mais velho 1/5 das balinhas que possuía e chupou 3. Deixa eu parar aqui e iniciar a nossa linha do tempo. Havia uma quantidade de balinhas, que eu vou colocar aqui o quadradinho. E em relação a essa quantidade, houve duas situações, tá bom? Na primeira situação, ele deu 1/5 das balinhas. Se ele deu 1/5, ele ficou com 4/5. Então, vou multiplicar por 4/5. É importante que você tenha assistido a aula anterior para você entender isso, mas aqui eu vou resumir rapidamente, tá bom? É o seguinte, se ele deu 1/5, você pode aplicar o esquema do deu, sobrou. Como assim, Júlio, deu, sobrou? Vou te explicar esse esqueminha aqui. Ó. É muito legal e você vai entender. Nos nossos quadradinhos, eu sempre coloco os valores restantes, com exceção do primeiro quadradinho que eu coloco o valor inicial. Só que esse valor inicial eu não sei qual é, tá bom? E é ele que eu quero encontrar. Então, pensa comigo. Se o pai deu 1/5, sobrou 4/5. Mas como você vai chegar a essa relação? É a seguinte, ó. O pensamento é o seguinte. Eu repito o denominador 5 e pego o denominador menos o numerador. Quanto é 5 menos 1? 4. Então, este é o esquema do deu, sobrou. Deu 1/5, sobrou 4/5. Vou colocar uma setinha para indicar essa relação, né? Deu, sobrou. Beleza? Show de bola. Então, por isso que eu multipliquei por 4/5. Ok. Só que na sequência, ele ainda chupou 3 balinhas. Então, ele perde 3 balinhas para chegar até este terceiro quadradinho. Ok. Aí continua, tem uma linha do tempo. Ao filho mais novo, ele deu 1/3 das balinhas que sobraram, mais 2 balinhas. Deixa eu parar aqui, porque existem mais duas situações. Ó. Ele deu 1/3 e depois, né? O que ele fez? Ele deu mais 2 balinhas. Então, são 2 momentos aqui. Aí, vamos lá, o mesmo pensamento. Deu, sobrou. Ele deu 1/3. O que sobrou, Júlio? Vou repetir o denominador, 3. Vou fazer 3 menos 1, que dá 2. Então, se ele deu 1/3, sobrou 2/3. Então, vou multiplicar por 2/3. Porque nos quadradinhos, eu sempre coloco a sobra. Tá? Depois ele deu mais 2 balinhas, então ele perde 2 balinhas para chegar a este quinto quadradinho. Beleza. Só fazer o passo a passo que você vai conseguir desenvolver. Aí, por fim, ele deu 1/6 das balinhas que sobraram, né, após a distribuição ao filho mais novo. Então, aqui houve o último momento. Tá bom? Ele deu 1/6. Esquema do deu, sobrou. Deu 1/6, sobrou 5/6. Como é que você sabe, Júlio? Repito 6 e faço 6 menos 1, que dá 5. Por isso, vou multiplicar por 5/6. Beleza? Vou multiplicar por 5/6. Show. Opa. Beleza. Sabe-se que o pai ainda ficou com 30 balinhas. Então, este é o meu último quadradinho. Eu quero saber a quantidade de balinhas, né, que ele possui inicialmente. No princípio do revés, né, você deve acompanhar no vídeo anterior. Eu vou deixar o link, né, aqui na descrição do vídeo. O que eu ensinei a você? Você vai voltar trabalhando as operações inversas, tá bom? Vou sempre invertendo as operações. Eu vou de um jeito e volto do outro, tá bom? Vou sempre inverter. Se antes eu tinha uma multiplicação, eu volto dividindo. Se eu tinha uma subtração, eu volto somando e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Repare que antes, né, de chegar a 30, eu multipliquei por 5/6. Então, da direita para a esquerda, eu vou pegar o 30 e vou dividir por 5/6. Tu já pode até se adiantar, tá bom? Dividir por 5/6 é a mesma coisa que multiplicar por 6/5. Por quê? Porque eu tenho a divisão de frações, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso na segunda. Tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. O que é 30 dividido por 5/6? Utilizando aqui o meu rascunho. É a mesma coisa com a divisão de frações. Ó. Aqui tem um que eu não estou vendo. E na divisão de frações, eu repito a primeira, não vou deixar 1 aqui, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, guarda isso. Dividir por 5/6 é a mesma coisa que multiplicar por 6/5.
30 vezes 6 dá 180. E 180 por 5 dá quanto? 36. Então, neste quadradinho, no penúltimo, 36. Aqui eu tenho menos 2. E eu vou voltar invertendo. Vou fazer o quê? 36 mais 2. Logo, 36 mais 2 dá quanto? 38. Antes, eu multipliquei por 2/3. Agora, voltando, eu vou dividir 38 por 2/3. E ao dividir por 2/3, na prática, é só multiplicar por 3 sobre 2, já com a divisão de frações. Vou colocar aqui para você, ó. 38 dividido por 2/3 é a mesma coisa que 38 vezes 3 sobre 2. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Eu posso multiplicar 38 vezes 3 e depois dividir por 2, mas eu vou fazer diferente, para você entender esse raciocínio. Eu posso primeiro dividir 38 por 2, que dá 19, para depois fazer 19 vezes 3, que dá quanto? 57. E a mesma coisa eu poderia fazer antes, ó. Eu podia dividir 30 por 5 e dá 6, e 6 vezes 6, 36, não tem problema nenhum, tá? Fica a teu critério. Ok, então aqui, 57. Antes foi menos 3, então da direita para a esquerda, olha que legal, 57 mais 3, que vai dar 60. E por fim, se antes eu dividi, quer dizer, eu multipliquei por 4/5, agora eu vou dividir 60 por 4/5. Tá? Só inverter a operação. E dividir por 4/5 é multiplicar por 5/4, né? Vou colocar aqui, ó. 60 dividido por 4/5 é a mesma coisa que 60 sobre 1 dividido por 4/5 é uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4/5 é 5/4. 60 vezes 5 dá 300. E 300 por 4 dá 75. Agora sim posso preencher o meu primeiro quadradinho com o valor inicial. Quantas balinhas ele possui inicialmente? 75. Gabarito letra C. Lembrando, tá, que existe a possibilidade de fazer por equacionamento. Não tem problema nenhum. Júlio, eu posso sempre me valer das opções de resposta? Não, nem sempre. Tem situações em que a banca não te dá as opções. Ela fornece intervalos ou algumas situações para que você tenha que calcular. Dá para fazer por equacionamento ou pelo princípio do revés. Mas acredite, questões como essa, com enunciados grandes e muitos momentos, já que existe uma linha do tempo, é melhor trabalhar o princípio do revés, que é fazer de trás para frente, invertendo as operações. Tá bom? Beleza? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Não esquece o like, se não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, para que você não perca os vídeos que são postados semanalmente, tá bom? E claro, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga, e obviamente, fala para mim se você entendeu, comenta, participa aí da aula, tá bom? Quero saber se você entendeu ou não. Valeu? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, até a próxima. Tchau!